Boa noite a todos. 10 minutos para começar a nossa reunião. Vamos nos sentar confortavelmente. Procuramos conectar com a espiritualidade que aqui se faz presente, elevando nosso pensamento, buscando a direção com até o início da nossa reunião.
Mais uma vez, boa noite a todos. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma reunião doutrinária nessa casa de boa de oração. Como de praxe, nós vamos passar os avisos iniciais. Todas as terças-feiras nós temos reunião de estudos, nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médicos, todos são convidados. A reunião começa às 19h30. Nas sextas-feiras nós temos as reuniões doutrinárias como essa. E no terceiro sábado de cada mês nós realizamos a campanha do Quilo. A gente assiste algumas famílias aqui na cidade. Se alguém tiver interesse em nos ajudar a desenvolver essa atividade de caridade, será bem-vindo. Quem não puder dar uma cesta básica pode dar um quilo de alimento que seja ali na frente, tem um cesto. E aí a pessoa pode fazer um quilo e a gente vai somando outras cestas básicas para auxiliar os nossos irmãos mais necessitados materialmente. E para o início dos trabalhos, vamos convidar nosso irmão Milton para a leitura do livro, a leitura preparatória do livro Pão Nosso, a lição 88, Correções. Boa noite. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastando-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer edificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Que assim seja.
só assim aprender um pouco mais sobre o teu amor. Por isso eu te rogando essa prece, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. E assim seja. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, item 11, os salmos não precisam de médico. Vamos convidar o senhor Marco Jane. Boa noite a todos. Boa noite. Os salmos não precisam de médico. Item 11. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa, numa casa, eis que vinham muitos publicanos e pescadores. Se assentaram com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam: os seus discípulos, por que comem com o vosso mestre, com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 11, versículo 10, 12. Jesus dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes de boa fé, porque pedem que eles dê a vista, e não dos orgulhosos, porque eles têm possuído toda a luz e não precisam de nada. E vê que todos são publicanos e peageiros. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e por isso mesmo capaz de empregar o mal. Parece costumar-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência de seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus otorgou as faculdades do homem, dando-lhes a liberdade de usá-las, mesmo como quiser. Mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de se comunicar com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretender? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, do pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer bem e aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus não quer que a morte do pecador o privaria do socorro que pode tirar da mão. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio e em seus conselhos, que eles recebem diretamente, receber-se de maneira indireta. Deus, na sua bondade,
os olhos, ouviu com os ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação. Se ele não aproveitar, então, será punido com a perda ou a perversão de sua faculdade, que os maus espíritos se apoderarão para observar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns que Deus castiga os cegos, indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médico não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por ele é assistido. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a humanidade. Que assim seja, graças ao bom Deus. E agora é uma imensa alegria que a gente recebe o nosso irmão amigo, já um trabalhador da casa, Evanilson, para mais uma palestra. Então, ele vai falar sobre a influência do psiquismo das moléstias orgânicas, abordagem espírita associada a uma abordagem científica, uma prática que a Evanilson faz, porque a mim é muito prazerosa, porque é um conhecimento que a gente tem que acabar embasando cientificamente. Eu acho isso muito maravilhoso na doutrina espírita. E a Evanilson, a casa sua, fique à vontade. Boa noite a todos. É com alegria que a gente volta aqui mais uma vez para falar um pouco do que a gente estuda, do que a gente aprende. E essa mensagem, pessoal, ela está exatamente nesse livro, né? Eu já vim aqui outra vez e falei sobre a fisiologia da alma, que é o título desse livro de Ramatiz. E esse livro ele tem 21 capítulos, né? Todo ele científico, envolvendo ciência com espiritismo. E eu estou tentando acompanhar, né, as mensagens. A cada capítulo a gente tenta montar uma palestra, estuda um pouco, né? Porque para o nosso conhecimento, para o nosso bem, você sabe o que é que se passa com o seu corpo, né? Por que a gente adoece? Né? Será que é só por causa da alimentação? Né, uma alimentação ruim? Então a gente vai ver que não é só isso, né? Muito pelo contrário, né? Boa parte do que a gente, né, tem de doenças, elas são geradas na mente. Por isso que a influência do psiquismo é importantíssima, né? Porque tem gente que se cura, né? E tem gente que adoece simplesmente por pensar, imaginar, né, a cura da doença de acordo com o que a gente fala. Então, novamente, né, o título do livro que a gente montou a palestra, né, exatamente o Ramatiz, né, que é Fisiologia da Alma, e tem 21 capítulos abordando esse tema aí mais científico, certo? Gente, antes da gente começar propriamente dito, né, é interessante a gente notar no nosso sistema fisiológico humano e espiritual, né? O humano eu acho que todo mundo já conhece, né? Até lá na ciência, quando a gente estuda sétimo ano, né? A gente vê isso aí lá pelo professor de ciências. E quem faz aí, né, na área médica, vê isso na faculdade, né? Ao dissecar o corpo, né? Você vê todos os sistemas fisiológicos. O sistema cardiovascular, envolvendo o coração e os grandes vasos, né? Artérias e veias. O sistema esquelético, com exatamente 206 ossos, né? Que compõem o nosso corpo para sustentação. O sistema digestivo, né? Aí envolve estômago, né? Intestino, pâncreas, né? Fígado, que está tudo envolvido na sintonia para que a sua alimentação seja absorvida, né? Para manter de pé, bem saudável. O sistema nervoso, central e periférico, acompanha os vasos mais finos, né?
as artérias, arteríolas, né, os ossos mais finos, que a gente não consegue ver muito, e o sistema respiratório, né, que acompanha as vias aéreas superiores, né, e traqueia e pulmões. Esses são os sistemas invisíveis, né? Se qualquer pessoa que for na faculdade, né, na área médica, vocês vão ver tudo isso, né, a abordagem científica do homem. Mas tem um que é quem rege todos esses sistemas fisiológicos que a gente fala um pouco, que é o sistema astral espiritual. Mapeando, né, em termos mais lógicos, seria mais ou menos assim, uma rede, né, de energia onde nós temos aqui os conectores, né, que são chakras, né, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Né, a gente tem 7 chakras, cada um compondo um órgão, né, do corpo humano, para que tudo concorra para o nosso bem-estar. Aqui nós temos o chakra, né, coronário, que é o principal, onde está depositada uma glândulazinha, que eu já falei aqui em outros momentos, né, que é a glândula pineal. Essa glândula é interessante, tem até um médico, né, que ele estuda só ela, que é o Dr. Sérgio Felipe, e ele é especialista, né, médico, psiquiatra, e ele é um estudioso da glândula, né, e ele diz que essa glândula, ela é um comunicador entre nós humanos e o espiritual. Tanto é que aos 13 anos ela perde a função biológica, né, mas também tem uma função espiritual para as pessoas que continuam, né, trabalhando bem, continuam buscando, né, o mestre, e aí vai. Então, nós temos 3 gêneros de doenças a saber. As doenças adquiridas, né, através da alimentação, né, exagerada, dos vícios, dos acidentes, né, nossa contaminação, por cuidar bem do nosso corpo. Isso aqui depende unicamente da gente, pessoal. A gente pode, né, simplesmente controlar isso aqui. Particularmente semana passada, né, a gente foi para uma excursão lá em Aracaju e a gente, depois da visita ao NIT, a gente foi para o shopping para almoçar. Foram 2 ônibus com 82 alunos. E a gente deixou livre para quem quisesse almoçar em determinados locais. Acredito que mais ou menos 60 alunos, né, foram comer sanduíche, com batata, e aí vai, com tudo aquilo, né? Então, Coca-Cola, né? E aí vai. Então a gente pode fazer essa opção, né? Você trocar essa alimentação, né? Então hoje eu não vou num restaurante e não vou deixar de tomar um suco natural, né? Que eu gosto, a tomar uma Coca-Cola. Não é que a Coca-Cola seja ruim, é muito boa, mas em termos para o meu corpo, né? Ela é terrível. Então, se eu faço isso rotineiramente, eu estou danificando o templo do meu espírito, que é o corpo físico. Então, não tenho o que reclamar se eu não ficar doente, né, por excesso de uma alimentação, porque fui eu mesmo, né, quem procurei, né, porque eu sei do meu livre-arbítrio o que é bom e o que é ruim. E a gente tem informação a todo instante sobre isso. Se você pegar na internet aí, você sabe que nós estamos alimentos saudáveis, né, e você sabe aqueles que fazem mal. A Coca-Cola é terrível, né? Mas a gente insiste, né, em priorizar. Então, essas doenças elas são adquiridas por nossos próprios, né, maus hábitos. E a gente, quando adoece, a gente não tem muito a quem reclamar. Essas kármicas são as doenças que os médicos chamam de hereditárias, né? Que a gente fala que algumas não têm cura, né? Por quê? Porque em outra vida também, erro da gente, em outra vida a gente danificou um determinado órgão por excesso. Por exemplo, a gente sabe que fumar é prejudicial para a saúde, né? Está lá no maço de cigarro, né? Dá câncer de pulmão e vai levar. Mas a pessoa tem o hábito de fumar a vida toda. Mesmo que ele não morra de câncer de pulmão nessa existência, mas ele danificou o órgão nessa existência. E aí, quando for fazer a programação reencarnatória, que tem o Ministério da Reencarnação, o órgão dele vai estar com um pouquinho preto desse, olha, exatamente do lado do pulmão, nos 2 lados dos pulmões, indicando que esse indivíduo ele danificou o órgão em uma outra existência, certo? E aí ele vem impregnado com o espírito com essa moléstia, e aí você vem para essa vida, né? E
talvez dessa vez você nem fume mais, né? E aí, com um gatilho qualquer, a gente vai ver daqui a pouco, né? Um distúrbio emocional, você tem uma doença no pulmão. E aí vai ao médico, né? O médico diz, fumou? Não, nunca fumei. Não está com essa doença, câncer, né? Mas não é comum, né? Você tem um câncer de pulmão se você está fumando, né? Geralmente não. Mas aí o Espírito explica, né, que foi uma doença kármica, também da danificação que a gente fez em outra existência. Também nós somos culpados. E temos as doenças simbióticas. A gente está fazendo a leitura de um livro lá na quarta-feira no centro que eu pratico em Itabaiana, que é No Mundo Maior. E o livro tem um caso de simbiose entre duas pessoas, o encarnado e o desencarnado. E eu não quero estar falando com isso, porque simbiose é lá da biologia, que é simbiose, né? Uma planta, né, fica sobrevivendo às custas de outra. Ela danifica a outra e assim aproveita aquela situação. Só que ela vai matar a outra se continuar, né? Então tem também simbiose de pessoas. E como é que a gente encontra isso? A mulher Luísa afirma, olha, se sua mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções, raiva, medo e tristeza. Está aqui, pessoal, emoções negativas. Como é que vocês lidam com essas emoções? Né? Vocês controlam isso aqui. Essa semana eu me vi numa situação bem difícil na escola, né? Teve uma situação que eu fiquei com muita raiva e a ponto de eu tentar, né, falar um palavrão na hora, mas aí eu me policiei, disse, bom, eu não posso entrar nessa onda de jeito nenhum, né? Porque se eu entrar nessa onda de raiva, eu estou sendo o primeiro prejudicado. Por quê? Porque a raiva geralmente a gente sente de outra pessoa que faz aquilo com a gente. Só que talvez essa pessoa não esteja nem aí para você. Enquanto você alimenta esse momento de raiva, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? O que é que acontece no corpo físico da gente. Então eu dei uma parada, né? Saí da sala que eu estava, tomei uma água, certo? E depois eu voltei. E aí eu falei para mim mesmo, eu não posso entrar nessa vibe, né? Eu não posso ficar com raiva. Por quê? Porque é o outro que está me direcionando isso, é o que ele tem para dar para mim. E eu absorvo se eu quiser, né? E aí eu fui levando, saí e aí fiquei bem, né? Não teve problema nenhum. Mas é difícil, né? E aí? A gente está controlando essas emoções aqui, porque essas são as emoções piores, porque levam às doenças que a gente tem no futuro, né? Principalmente o medo. Tinha um médico psiquiatra falando que das pessoas que têm depressão, 90% delas são geradas porque elas têm medo de alguma coisa. O medo é quem gera a depressão, né? A ansiedade é a depressão. Então, você tem que erradicar o medo para que você não entre nesse estágio, né? Então, por que você entra em depressão? Porque você não está controlando a sua emoção básica, né? Você não está conseguindo controlar. Então, o que ele afirma, né? Então, enquanto a gente não conseguir dominar essas emoções e alimenta as paixões de ódio, inveja, vingança, olha o que ele diz, olha, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando e levando até a doença. Então tem gente que adoece por quê? Porque está em sintonia, que é uma sintonia que você não conhece, não sabe, né? Mas está vinculada. E a gente identifica isso muito no centro espírita lá, né? Tem um indivíduo lá, certo? Ele começa a falar na reunião mediúnica e daqui a pouco o espírito se aproxima dele. Eu estou lhe acompanhando, já tem um caminho, estou atrás de você, descobri, né? E por que você está me acompanhando? Porque você pensa igualzinho a mim. Você tem raiva, é o que eu tenho. Então, por sintonia, eu negocio com você. E aí a gente tem que trabalhar com o encarnado, para quê? Porque ele muda de seus hábitos, né, de pensamentos, de ações, para que o espírito se afaste dele, porque o espírito só chega para ele porque ele é quem o atrai. Então veja que a responsabilidade da gente é muito grande, viu? Com os espíritos. Não fique pensando que eles quem persegue a gente, não. A maioria das vezes a gente é quem nos convida nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Então mude seu hábito mental, certo? Pense positivo. E o principal que eu aprendi na doutrina espírita, a oração.
A gente só tem uma piorada quando a gente está precisando, né? Então no final do dia, vai dormir, aí dá uma risadinha rápida e acha que está ciente com oração. Mas é a todo instante, né? Já tinha dito, né? Vigiai e orai, né? Para não cair em tentação. Porque eles estão só aguardando uma situação para se aproximar da gente. E aí, né? Pela sua vibração, você atrai também do outro lado. E você não sabe que está acontecendo isso, né? E está ficando doente. Quando você vai lá no seu espírito, a gente identifica, né? O órgão está danificado, mas não foi por excesso de alimentação de nada, foi pela sua sintonia, né? Com os espíritos do outro lado. E aí o processo de simbiose está feito, né? Vai ter que ser rompido, vai ter que ter um trabalho, e você tem que fazer as duas coisas, viu? Tratamento espiritual e tratamento fisiológico com o médico. Porque o psicólogo foi danificado também. E tem uma essa doença da simbiose que você tem com ele. Pergunta 1, né? Que a gente vai trabalhar em cima de duas perguntas desse capítulo aí. Repara o que ele pergunta, olha. Poder explicar-nos se as moléstias que acomete o homem, que aumentam assustadoramente na atualidade, também são providas das alterações psíquicas, mental e emotiva, ou se devemos considerá-las apenas como consequência da alimentação artificial e enlatada pela moderna? Bom, antes de responder a pergunta, a resposta do próprio Espírito, a gente vai dar uma revisada aqui no que é que vai influenciar, né, nesse tipo de doença. Bom, eu peguei uma foto, né, uma tomografia computadorizada do crânio. E tem um pontinho aqui, olha, que é a glândula pineal, calcificada. Esse indivíduo aqui já está com 46 anos, né, foi 3 raio-x. E aí, a gente mostra a glândula pineal, né? E eu fui para a universidade em outra oportunidade e eu pedi ao professor lá conhecido que me mostrasse essa glândula. Aí está aqui, exatamente. Aqui é o septo, né, do crânio do cérebro da pessoa, certo? Normal. E esse pontinho aqui é exatamente a glândula pineal, né? O que essa glândula pineal ela faz? Ela é como se fosse uma antena, né? Veja que aqui no universo a gente tem um campo vibracional, né? E a gente já ouviu falar muito no espiritismo que existe uma energia, né, do alto, né, que é a energia do fluido cósmico universal, que dá vida a tudo que existe aqui no planeta. Então esse campo vibracional está impregnado em coisas boas e coisas ruins, né? Então quando você lança um palavrão, né, no meio que você está, você manda vibração negativa para todo canto, né? E aí eu que estou do lado, posso receber? Depende. Eu conheço um professor, amigo meu, que ele está melhor hoje, mas ele era uma pessoa muito estressada. Ele só saía da sala estressado e brigava com os alunos o tempo todo. E xingava os alunos, né? Filho, não sei de que, não quer dar, não sei o que, aquela confusão toda. E quando o professor saiu, o menino fazia a mesma coisa com ele. Professor, fica, não sei de que. Então veja, a vibração está recíproca, olha. O professor emite e o professor recebe. Então ele não está protegido de jeito nenhum, porque o campo mental dele foi quem mandou a vibração. Mas os alunos só receberem, né? Vibrou do mesmo jeito. Então, veja, eu estou lançando energia negativa e estou recebendo energia negativa. Então o universo está cheio de energias. Se o cara lhe xinga no lugar que você está próximo, né? E faz aquela baderna toda, mas você está em equilíbrio, essa energia bate e ela volta. Você não capta essa energia de jeito nenhum. Então a glândula pineal, o que ela faz? Ela só recebe a energia que você emite. Existe uma frase interessante que, quando eu dou aula, eu falo muito, que é de Isaac Newton, né? Que é exatamente toda ação, ela corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Ou seja, se você não gosta do que está recebendo, preste atenção no que você está emitindo, né? Exatamente isso. Então ela capta o que você emite, ativa a glândula hipófise, né, que a médica já denominou que é a glândula que comanda todas as outras, certo? E repassa esse impulso para o resto do corpo. O pensamento, pelo que você recebeu. Pronto, né? Mesma coisa, né?
Você pensa e emite para o universo essa energia. Então ela está emitindo e ela está recebendo. Está emitindo e está recebendo. Dependendo do que você emite, é exatamente o que você vai receber. Que é justo, né? A gente não pode emitir uma coisa ruim e receber uma coisa boa. Aí seria injusto, né? Que Deus seria isso. Né? Então, corretíssimo. E aí ele manda a resposta. Acontece que o corpo astral, né? Lembra da imagem inicial que a gente viu, né? O fisiológico, né? Humano, e o fisiológico espiritual. O corpo astral, ele encontra-se apoiado exatamente nesse sistema duplo dos nervos vagos simpáticos, né, pessoal? Ele está apoiado no sistema físico, ó. Né? Está apoiado mais ou menos assim, né? Aqui o sistema físico, que controla todos os órgãos, né? Interessantíssimo, né? Cada nervozinho da nossa coluna vertebral, né? Cada ponto desse, ele comanda o órgão, né? O simpático ativa e o parasimpático desativa, harmoniza. Então você recebe uma energia negativa, né? Isso aqui tudo ativa para que seus órgãos, né, fiquem ativos para lutar ou para correr da situação. Mas tem um tempo para isso aí, você não pode ficar alerta o tempo todo, né? E aí o parasimpático vem e dá uma relaxada para que você volte ao normal. Então, veja, o corpo astral ele fica apoiado exatamente nesse sistema duplo, né, do nervo vago simpático, e ocupa e penetra profundamente a região abdominal. Né? Por isso que nem só o pensamento, você dá logo uma diarreia, né, dá logo um desarranjo intestinal, gástrico, dor no estômago, fica até sem comer, né? Por quê? Porque o pensamento atinge profundamente a região abdominal. Em consequência, toda emoção ou desejo, né, ou sensação do espírito repercute imediatamente nessa região, que a medicina hoje ela chama de segundo cérebro. 86 bilhões de neurônios eles estão presentes no intestino, né? Então veja, neurônios da época que eu estudei era só na cabeça que existia, para mim só tem na cabeça, era neurônio é nada, né? A sinapse volta para aqui, a gente pensa e ele reage. Não, você sabe que hoje a maior parte está exatamente no intestino, né? São produzidos aqui inclusive, né? E a conexão que tem. E aí, associando ao que a gente pensa, é exatamente isso, né? Você pensa numa coisa ruim, o intestino recebe logo um impacto imediato, né? Dá uma diarreia, você fica mal, né? Nada segura, não dá vontade de comer. Então, todo o sistema fica desarranjado pelo simples pensamento. E quando passa, né? Você volta ao normal, porque aquilo não é uma ameaça para você. Esse aqui a gente já viu. E vamos dar um exemplo disso aí. Imagina um ataque de raiva. Um ataque de raiva, né, que começa aqui, é o seu pensamento, né? A cabeça fica logo cheia. O que acontece? A glândula pineal transmite impulso para todo o corpo, né? Aquele nervo vago simpático vai distribuindo força energética, né? Negativo, lógico, né? É uma emoção negativa. E o chakra genésico básico controla as glândulas suprarrenais. As glândulas ficam atrás dos rins. Essas glândulas suprarrenais produzem cortisol. O cortisol é um hormônio que prepara você para a luta, para a fuga. É um hormônio de alerta. Ele existe para quê? Porque tem situações que a gente tem que lutar, né? Para você deixar seu corpo, né, tranquilo. Mas quando a situação de perigo passa, esse nível de cortisol tem que diminuir, porque senão você fica doente, né? Você não pode estar estressado o tempo todo, nem alerta o tempo todo, porque você fica sem dormir, né? Você aumenta os batimentos cardíacos, a pressão aumenta, né? Então dá um problema sério de saúde. Então ele fica em média de 1 a 30 minutos no corpo, e depois vejam, ele passa até 7 horas para regularizar o nível de cortisol novamente no corpo da gente. Então, 30 minutos ele descarrega, depois que o perigo passa, para ele voltar ao normal no corpo da gente, a gente precisa de 7 horas, né, tranquilos. Então, veja como é complicado esse hormônio, né? Então, o que é que ele faz? Aumenta os batimentos cardíacos, então você pode ter problemas do coração, né? Aumenta a pressão arterial
por quê? Porque o organismo vê aquilo como uma ameaça, então ele tem que produzir energia para quê? Para que você combata aquela ameaça, para que você consiga vencer aquela ameaça, né? Alterações nervosas, né? Da ansiedade, dor de cabeça e contrapartida, o sistema imunológico fica deficiente. Por quê? Porque não tem tempo para produzir células de defesa, já que o corpo está todo preocupado em diminuir aquela situação de estresse. Então você baixa de leucócitos, plaquetas e hemácias na corrente sanguínea. Notaram, né, pessoal, até agora que tudo é criação da mente da gente. Se a gente soubesse controlar, olha, aí está previsto para uma regeneração, as pessoas vão estar mais moralmente instruídas e os espíritos afirmam que a gente não vai precisar mais de médico, né? Porque vai estar tudo aqui, ó. Então você vai controlando as suas emoções, né? Enquanto você não controlar as emoções, você vai continuar doente, porque elas é que causam as doenças, exceto, né, se você exagera, né, numa alimentação, por exemplo, ou em um vício, aí já é outra coisa, mas aqui não. Então, a glândula suprarrenal é ativada e ela libera cortisol para a corrente sanguínea, né? E aí ele gera tudo isso, certo? Para tentar reverter a situação. Se você continua com essa taquicardia por muito tempo, aí agora seus órgãos começam a adoecer, começando pelo coração, né? Já está provado hoje pela medicina, viu? Que quem tem histórico de problemas cardíacos, certo? É pessoas que têm muita raiva, muito rancor, né? Não perdoa, certo? Eles fizeram um histórico aí, um médico lá nos Estados Unidos, né? E 80% dos casos, problemas cardíacos, são pessoas que guardam rancor, que não perdoam facilmente. E eu ouço muito isso do Santo Espírito. Chega a gente lá, né, bravejando, que não perdoa, que não sei o quê. E eu fico rindo. Isso é questão de tempo, né? Você vai perdoar só por quê? Porque a dor vai ensinar você a perdoar, né? Vai ensinar. Mais cedo ou mais tarde você vai perdoar. E é dito certo, né? Um tempo depois a pessoa chega lá, né? Arrependida, chorando, né? Por quê? Porque chegou o tempo. É como me perguntaram essa semana. Quem vai para o umbral, sai de lá? Claro que sai de lá, vai sair de lá. Agora, ele vai sair de lá quando ele estiver, né, com a consciência desperta, quando ele vê que ele errou, né, quando ele começar a sentir pesado, quando ele começar a sofrer muito, ele vai buscar o auxílio, porque senão ele não vai sair de lá. E o espírito está todo momento indo e voltando, né, mas só traz, só resgata do umbral quem estiver com a consciência desperta. E você tem que saber que você errou e você agora vai pagar pelo seu erro. Aí sim. Mas enquanto isso, você achar que não vai perdoar porque o outro magoou, né? Que você está com a razão, isso é o que gera mais sofrimento para a pessoa que sente, né? E uma segunda pergunta, ele faz o seguinte: e como é que se produz as úlceras gástricas ou duodenais, que na atualidade se multiplicam epidemicamente, sobre essa ação do psiquismo alterado? E aí ele fala: toda preocupação, descontrole emotivo ou inquietação mental, quando muito frequente, então não é uma outra vez, né? Isso é normal a gente sentir, certo? Uma tristeza, não é uma preocupação, não é uma ataque de raiva, mas não pode ser constante isso, né? Porque você não pode estar com o corpo, né, um cortisol o tempo todo em alerta, né? Ele tem que diminuir aquelas quantidades. O parasimpático está lá para isso, né? Para reativar, né, o equilíbrio normalmente do seu corpo. Mas aí, se ele está em alteração frequente, ele vai irritar a mucosa do estômago. Primeira coisa, é o que o estômago faz, ele produz mais ácido, né? Produz mais ácido. E como você não tem alimento para fazer a digestão, aquele ácido começa a corroer a mucosa do estômago. E aí está aí as gastrites, né, nervosas, que a gente chama, gastrite nervosa, filiação da mente, né, é sua. Eu tinha gastrite nervosa, eu tinha. E fui para meu médico, medicamento, não tinha jeito, porque quando eu me descontrolava emocionalmente, o estômago parecia que ia torar no meio.
Graças a Deus, pessoal, eu não tenho mais isso, não? Porque quando eu estou numa situação, né, numa emoção negativa, a primeira coisa que eu faço é me sintonizar com o alto e pedir auxílio. Não quero entrar nessa vibe, né? Eu não posso entrar nessa. Eu converso comigo mesmo. Minha mente tem que entender que eu não posso entrar nessa aí, né? A mente da gente é interessante, porque ela não distingue não o que é certo e o que é errado, viu? É o que você pensa que ela vai achar que é verdadeiro. Se você pensa negativo e que acha que vai dar errado, ela vai imaginar isso e vai trabalhar para que isso aconteça. Mas se você trabalhar ao contrário, mesmo na situação difícil, e eu não só penso não, eu falo alto, viu? Eu falo alto. Porque ela tem que ouvir e tem que entender que aquela situação, né, não é real. Aí, os tratamentos psiquiátricos hoje, né, eu estou até preocupado. Essa semana eu vi na escola um diagnóstico de um aluno que eu nunca vi na minha vida. O menino está tendo umas crises lá, né, já até sabe quem é que eu estou falando, e a mãe foi lá com o relatório médico. Você professor, eu já tive 13 especialistas, né? A gente está no psiquiatra, ele não conseguiu identificar nenhuma doença do menino, viu? Está aqui o relatório, não tem nenhuma doença, mas o menino todo dia dá uma crise na escola. Todo dia dá uma crise, e é complicada a crise do menino, viu? E eu não posso, né, ajudar muito porque não são pessoas que conhecem o espiritismo, mas eu percebo a situação. Eu fico sofrendo junto porque eu quero ajudar, mas eu não posso ajudar. Não é fisiológico, eu sei que não é psicológico de jeito nenhum. E quando a mãe chegou lá relatando, chorando, eu falei: seu filho não tem doença nenhuma porque ele não é fisiológico. Ela virou assim: e como é que você sabe? Eu não podia explicar para ela, eu só chamei para ela, né, visitar o centro e fazer uma observação com o menino. Ela ia disse que ontem ela não apareceu no livro, não foi? E aí, qual foi o diagnóstico que o médico disse? Transtorno de adaptação na adolescência. A crise que o menino dá, a crise, a gente volta essa pena também, né, Val? A crise que o menino dá até medo. Crise de adaptação na adolescência. Um novo sítio, velho. E eu vendo a situação toda isso, meu Deus. Não vai resolver. Não vai resolver. Mas fazer o quê, né? Bom, vamos ver aqui outra situação. Tem um indivíduo, um colega meu lá em Caverna, que ele tem um diabetes, né? Que de vez em quando é interessante, que ela fica descontrolada sem comer, viu? Ela descontrola sem ele comer nada. E a médica dele está preocupada porque, em vez de poder ter essa diabetes, aumenta muito e ele não comeu nada. Está descontrolado e ele não consegue regular. E aí eu estudei um pouquinho sobre isso, né? Olha só, quando a gente come, o alimento ele se transforma em glicose. Tudo que a gente come vai ser convertido em glicose. A glicose é o combustível para a gente se manter, né? A gente respira, né? Inspira oxigênio, há uma combustão, porque a glicose com oxigênio, né? É uma reação da oxidação, produz gás carbônico, a gente expira CO2 para o meio ambiente, vapor de água, e isso para quê? Para produzir energia. A produção de energia para que a gente mantenha nossas atividades, né, de maneira correta. Aí, veja só, quando essa glicose está muito alta, o que é que o corpo faz? Olha que inteligência, viu? O fígado vai e transforma ela em glicogênio, que o glicogênio ele não é tóxico para a corrente sanguínea, viu? E fica acumulado no fígado em forma de glicogênio. Quando você passa por um jejum prolongado, o fígado vai lá e quebra o glicogênio e transforma em glicose novamente para você manter as suas atividades de produção de energia. Olha que interessante, né? Fantástico, né? Aí, os níveis de glicose subiram demais na corrente sanguínea por uma situação de raiva que você teve, uma situação de estresse, uma tristeza profunda, uma emoção básica que você não está controlando. Aí é o que acontece. O chakra do plexo solar, que fica no umbigo, é quem controla diretamente o pâncreas. É quem controla diretamente o pâncreas. Então, quando você
pensa numa energia negativa, numa emoção negativa, esse chakra é o primeiro a ser atingido. Ao que acontece, ele vê o açúcar na corrente sanguínea como um alerta, e aí o que ele faz? Ele manda uma mensagem para o pâncreas e o pâncreas libera uma célula chamada célula beta. O que ela faz? Ela libera insulina com a corrente sanguínea para reduzir o nível de glicose. Por isso que é diabetes, né? A aplicação de insulina na corrente sanguínea. Mas se essa glicose está baixa, né? Pode ser pelo mesmo motivo, né? Então, preocupação de uma emoção não controlada. O pâncreas libera a célula alfa e libera glucagon para a corrente sanguínea. O que o glucagon faz? Ele pede que o fígado quebre glicogênio e libere para a corrente sanguínea, porque os níveis de glicose estão baixos e o corpo precisa de energia. É essencial, né? Aí veja, você vai no médico que está com um diagnóstico de diabetes. Aí o médico vai lá, né? É alta, né? Diabetes, é glicose alta, ele vai lá e diminui insulina para você. Você toma insulina, né? Eu tenho uma cliente itabaiana que ontem ela estava com 500, né? Na corrente sanguínea. Aí, meu filho é médico, 2 ampolas por dia. E tem vezes que diminui, né? E como é que está o emocional dela? Né? Descontrolado. Então, a insulina não vai resolver se o problema for no pensamento, porque quem está atingido é isso aqui, olha. Então, a preocupação demais, né? O medo, né? A raiva, ele altera esse chakra aqui, e o pâncreas vive em sistema de alerta o tempo todo. Libera insulina ou libera glucagon? Libera insulina ou libera glucagon? Fica que nem um doido. Vai e volta, e aí você não controla o diabetes de jeito nenhum. Aí eu conversando com esse amigo meu, né? Um dia desse. Ele não acredita em nada, viu? Professor, é ateu. Inclusive, quando a mãe dele faleceu, ele mandou rezar uma missa para a mãe e ele estava fora da igreja. Eu disse, gente, você reza e está fora da igreja. Eu disse, não, a missa é para minha mãe, não é para mim. Eu não acredito em nada disso, né? Então eu vou rezar para ela. Ele não acredita. E aí, esse estrutura emocional dele gerou uma fitinha em um dedo pequenininho lá do pé, né? Aí foi pro médico, né? Fez uma limpeza e tal, a filha cresceu. O médico vai ter que arrancar o dedo, viu? E ele começou a ficar preocupado, né? Um monte que não acreditava em Deus, e agora se vive uma situação difícil. Arrancou o dedo. A filha continuou. E aí teve que arrancar o pé. Arrancou o pé. A filha continuou. Teve que cortar do joelho para baixo. E aí, nessa conversa com o visitário, ele disse a mim o seguinte: Stefanício, eu passei minha vida sem acreditar em nada, mas agora eu tenho que acreditar em alguma coisa. Eu tenho que buscar alguma coisa porque eu não estou tendo força para estar com a situação. Eu não me vejo com a perna amputada. Eu não estou conseguindo digerir tudo isso. E aí, né, a gente fez lá uma conversa com ele e tal. Ele começou a frequentar no centro, e aí começou a entender, começou a ferida cicatrizou, parou no joelho. Mas veja, a espiritualidade é muito inteligente, né? E ela é bondosa, porque isso foi para um alerta. Hoje ele está com o pensamento, mas para que esse pensamento dele fosse mudado, ele tem que passar por isso, né? Eu disse que a água ensina, né? Então, para quem disse que não acredita em nada, que não tem na igreja, né? Em Deus, hoje ele está muito diferente, muito mudado, né? Por quê? Porque sentiu que a doença estava tomando conta do corpo dele. E aí, né? Agora está controlado o diabetes, né? Porque agora está fazendo de maneira diferente, mas está fazendo tratamento médico, porque, como eu falei, né? O órgão já foi danificado, né? O pâncreas, pelo mau uso que ele fez, né? Durante uma vida.
o fígado desse indivíduo já está totalmente deteriorado. Por mais que faça uma limpeza geral a partir de agora, né? Ele vai sofrer os danos futuramente. Então vai ter que pagar por quê? Porque ele está vendo que está estragando o próprio órgão. É como Jesus disse, né? Cuida do corpo e do espírito. O corpo é templo do espírito. E ele serve para quê? Para que o espírito viva bem, para que o espírito progrida. Então, cuide muito bem do seu corpo. Eu mesmo sou muito criterioso com comida, né? Para bebida. Eu não vou deixar, como eu disse, não vou deixar de tomar um suco para tomar Coca-Cola de jeito nenhum do mundo. Né? Porque eu sei que faz mal. Eu sei que eu vou pagar por isso. É suicídio direto, né? Quando chegar do outro lado. Quando você chegando e terminar o fundo vital, você é suicídio direto pelo que você comeu, pelo que você bebeu, pelo que você fez. E vai reclamar quem? Vocês estão ouvindo isso a ninguém, porque vocês conhecem. E o que a gente vai mais ver lá do outro lado é espírita desencarnando mal, aliás, péssimo, porque sabem, né, conhecem e não fazem pronto. E por que é que o espiritismo, né, o último censo do IBGE está diminuindo? Porque é muito prático, né? É muito mais fácil você viver sem cobrança e sem mudar os seus maus hábitos, porque você tem que lutar para vocês. Né? Aqui a cobrança, quem anda direitinho no espiritismo é cobrado a todo instante. Então, quando eu faço uma coisa errada, não é amanhã não que eu vou saber, é na hora, vem a intuição que você errou, vai lá e conserta agora. É automático, eu nunca vi desse jeito. Aí o pessoal fica com medo, não quer ir, né? Tem uns lá do centro que a gente faz que já desistiram. A turma que eu comecei a fazer medicina foi 40 pessoas, saíram 5. Sabe o que a gente ouve? É muito compromisso. É difícil. Eu não estou preparado ainda não. E vai se preparar quando? E é exatamente isso. O tempo que vocês estão aqui é para se preparar. A gente está passando aí. A gente está passando, daqui a pouco a gente está do outro lado. E o que é que você vai ter que dizer do outro lado quando chegar? Que não conhecia? Que assistência você vai ter? Olha, você foi para a casa espírita, você ouviu palestra nesse assunto, você sabe, e você continua fazendo a mesma coisa. Então eu mesmo já disse, eu não vou participar do centro espírita se eu não fizer as coisas corretas lá fora. O dia que eu chegar lá e fazer as coisas erradas, eu saio lá do centro espírita, isso aí deixa a dirigente lá no centro que eu faço. Só o dia que eu começar a fazer as coisas erradas lá fora, eu desisto daqui, porque eu estou cavando a minha própria cova. Porque a gente só aprende aqui o que é correto, né? A gente só aprende a se melhorar, a lutar contra as nossas imperfeições, né? E é isso aí, né? Qual é o bom espírita? Aquele que luta contra as suas más inclinações. É isso que a gente tem que fazer o tempo todo, né? E aí você ouve aqui, acha bonito, né? Chega lá fora, tá tudo do mesmo jeito lá fora, viu? O povo do mesmo jeito, né? Fazendo tudo do mesmo jeito, mas você tem que ser a diferença. Você tem que ser diferente. O cara que vai para você e dizer, não, esse é diferente. Então, o compromisso é grande, e aí é por isso que o senso está diminuindo o espiritismo, porque não tinha que assumir isso não. E aí, pessoal, tem coisa que a gente tem que fazer, né? Olha, tem 4 neurotransmissores que a gente pode aumentar a quantidade deles na corrente sanguínea com coisa simples, coisa simples. Não precisa ser muito longe não, nem atrás de coisas mirabolantes. Olha, quer se conectar bem com tudo, com a natureza, com o espiritual? Passe mais tempo com quem você ama. A gente está numa corrida tão grande que a gente não tem tempo de parar com uma pessoa que você gosta para contemplar o final de tarde. Olha, desligar, né? Desligar da correria da vida, porque é corrido, não é corrido para todo mundo, mas a gente tem que ter um tempo para isso. Abrace, né? Faça elogio, brinque com um cachorro, com um gato, né? Eu tenho 2 cachorros e 2 gatos. A primeira coisa que eu faço quando chego lá é brincar com eles, né? Os gatos lá, brinco, levam uma bolinha e eu fico rindo o tempo todo. Daí
tanto nariz com bono e pula e vai para lá, vai para cá. Que alegria, né, aquele bichinho. E aí contamina com a mesma alegria. Coisa simples. Não preciso ir para lugar distante, não preciso fazer coisas mirabolantes, né? É você apreciar o simples que está perto de você. Mas a gente não tem tempo para isso. Não tem tempo, né? Dopamina, recompensadora, completa uma tarefa, tenha momentos de autocuidado, né? Tome banho todos os dias, né? Vá lá para o espelho, né? Se ajeite, né? É seu corpo, mas isso influencia muito, né? No espírito. Você olha para lá e diz, eu estou bem, hoje eu estou bem, né? Tem uma frase que eu passo por essa situação, e eu disse direto, já falei até aqui algumas vezes, né? Que quando eu fui trabalhar, né, no médico, no laboratório, o gestor disse, olha, você tem que tirar a barba todo dia, você tem que me arrumar todo dia. Eu fui trabalhar no laboratório, no microscópio, tem que ser arrumado. Ele disse, porque você tem que estar bem com você mesma, né, com você mesmo, para você tratar bem as pessoas. Porque se você não estiver bem com você mesmo, você não vai ter nada de bom para os outros. Nada de bom. Então se arrume, né? Fique bem, né? Alegria, vá para o espelho, olhe, né? Eu vejo muito isso lá em casa, né? Mas toda você vai para o espelho, né? Vai para o espelho toda hora, vou, quero estar bem comigo mesmo. Minha autoestima está lá em cima. Estou ótimo, estou bem, né? E idade é uma consequência. O espírito é novo, ele não morre, muito pelo contrário, né? É eterno. 60 anos não é nada para quem tem a mente e o espírito jovem, mente jovem. E tem gente de 30 que está com idade de 90. Morreu. Mas é tudo você quem quer, tudo é você quem faz. Cuide-se, né? E fique bem, para você transmitir, né, esse bem-estar para os outros. Endorfina, divirta-se, ria. Chocolate amargo, né? Tem teobromina, que é o hormônio precursor do triptofano, que é um aminoácido que produz serotonina, que é o hormônio do prazer, né? Então, como é bom, faça exercício físico, uma caminhada, né? Aromaterapia, massagem, você gosta de fazer, né? Tudo isso, pessoal, são coisas simples que aumentam os hormônios, né? E a gente fica com mais bem-estar. Serotonina, medite. Corra, tome sol, anda na natureza, né? E se permita se sentir sem julgamento. Não fuja de sua emoção. Semana passada eu cheguei na escola e não estava muito bem, né? Não sei se foi alguma coisa que eu comi, mas depois eu vi que não era, né? Eu pensei que isso era algo que eu tinha comido. Passei o dia ruim e só vim melhorar porque eu recebi a intuição à tarde, no final da tarde na escola, de que eu tinha que fazer uma oração. Eu fui para uma sala lá ao lado. Fiz uma oração e na verdade era um irmãozinho que estava comigo, me acompanhando o dia todo, né, com problemas gastrointestinal, que eu não tenho isso, e ele estava com esse problema e transmitiu para mim. E eu só vim me tocar no final da tarde. E aí eu relato lá para a dirigente lá do centro espírita, ela disse, você não aprendeu muita coisa ainda não, né, porque é médium, vê isso a todo instante e você se sente mal e você não vai logo para a oração. Então você sofreu o que você quis. E aí quando eu fiz a oração dessa coisa, cheguei em casa e estava novo. Porque alguém estava precisando de auxílio, né? E viu o médico com uma lâmpada, né? Isso aqui. E escola pior, né? Porque tem aluno de todo tipo, né? Às vezes eu chego lá e sinto a energia, assim, então hoje é que está pesado. Não quer que eu faça? Logo minha prece, minha oração. Bom, pode vir o que for, vai bater e vai voltar. Né? Para mim eu não vou seguir nada. Chego em casa, tomo um banho. E eu estou novo novamente e eu desligo o que passou o dia para trás. Não vou levar nada para a cama, muito pelo contrário, né? Dia seguinte, vida que segue. Então, não fuja de sua emoção, ela acontece, mas ela vai passar. Eu penso assim, viu? Por que eu estou sentindo isso, né? Foi esse dia mesmo, né? E aí quando eu me fiz essa pergunta, por que eu estou me sentindo assim? Aí eu fiz uma reflexão no dia anterior, eu fui com a comida. As comidas foram normais, não comi nada fora disso aqui.
E aí veio a intuição, uma prece, uma gasolina reservada, faço uma oração. Aí eu fui lá para a sala, pronto, resolveu o problema, tá vendo? Desabafe, né? Libera essa emoção, meditando, rezando, né? Chorando, e aí vai. E pessoal, a casa espírita, né? Eu não falo nem de casa espírita, eu ainda hoje vou, né, na igreja católica. Eu tinha um hábito, antigamente, quando eu era católico, de sempre ir no Santíssimo. E é um ambiente lá, né, tranquilo, saudável, que eu chegava lá e ia conversar com Deus sobre os problemas. E hoje ainda eu vou, né? Às vezes eu passo na frente da matriz e eu tenho a vontade de entrar, né? Porque Deus está em todo canto, né? Não é só no centro espírita, não é só no catolicismo. Ele está em qualquer lugar, a religião é só o nome, né? É o seu sentimento, conecta. Então lá a gente tem tudo isso aí. Eu passei por uma situação, né? Acho que já era tempo para vocês, de minha mãe queria fazer uma cirurgia, 2 médicos em contradição, um queria fazer, o outro não. E um disse, olha, se ela não fizer, ela vai ficar aleijada. O outro, se fizer, ela pode morrer. Olha, é de maneira que você vai tomar a decisão. A minha mãe disse isso. Como, mãe? Eu vou dizer um negócio desse. Aí pronto, eu saí do hospital, pesaroso. Cheguei no centro espírita à noite. Dina, está pensando nisso, eu quero fazer uma oração hoje, eu quero um norte. Eu quero um norte do que é que eu devo fazer. E aí, a gente se concentrou lá, um espírito apareceu, um espírito amigo. Olha como foi que ele começou, olha. Tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Aí pronto, eu gelei, pronto, é o fim. Aí quando ele percebeu que eu fiquei mal, que na hora lá que ele falou isso, aí ele continuou. Confie em Deus. Confie nos recursos que a casa espírita tem. Passe água fluidificada em oração. Pronto. Mudou o clima. No dia seguinte, eu amanheci convicto que ela tem que fazer a cirurgia. Liguei para o médico Marcos. Marcou para a segunda. Fez a cirurgia. Hoje está caminhando. Está bem. E o médico se surpreendeu. 82 anos, né? Uma cirurgia era cardíaca. Ela tinha infartado 2 vezes. Deu derrame 2 vezes. Né? Toma mais de 10 medicamentos por dia. E o médico disse que não sabe como foi aquilo. E eu disse, eu sei como foi aquilo. Porque eu levei para casa, era água fluidificada. E todo dia eu voltava lá em cima do lugar da cirurgia, né? Com uma prece. E eu pedi, né? O auxílio, já que eu estava numa causa justa, né? No centro espírita. Eu tinha que ser beneficiado e fui. Então a convicção veio de imediato e hoje todo pensamento, tudo que eu tinha que fazer, eu primeiro peço auxílio do alto. Eu não faço por minha convicção própria, de jeito nenhum. Aprendi isso. Senhor, me dê uma luz. Se for para mim, para o meu bem, para não prejudicar ninguém, que eu vá à frente. Se não for, eu desisto. E para a gente finalizar, regras de saúde, né, de André Luiz. Guarda o coração em paz, à frente de todas as situações, de todas as coisas. Né, pessoal, que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Né? A gente não tem nada. Nem a própria vida, né, a gente tem. É um sopro, né, e estamos aqui passando. Após o dever rigorosamente cumprido, né? Não é equilíbrio físico sem harmonia espiritual, né? A harmonia espiritual para a gente ter o equilíbrio físico, né? Controla sua mente para que seu corpo não adoeça. Pense positivo, né? Busque ajuda se precisar, mas acredite no alto. Cultive o ato da oração. A prece é a defesa do corpo e da alma. E quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você come por dia para alimentar um corpo que é parecido que vai ficar? E quantas vezes você reza por dia para alimentar o espírito que é eterno? Se você está fazendo mais oração para o corpo, está comendo mais para o corpo do que alimentando o espírito,
com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso, viu? Eu vejo colegas aí ficando doentes, né? Porque não tem tempo. Mas tem um médico trabalhando que é colega meu, ele dá um plantão no USP de 24 horas, viu? Entra às 7 da manhã e sai 7 da noite do dia. Quando ele sai 7 da manhã do outro dia, ele já vem pegar amanhã para pegar um plantão de 12 horas seguidas. Para quê? Para quê? Porque por mais bens que vocês adquiram, eles vão ficar. E o espírito, como é que está? Não tem tempo nem para ele direito, né? Imagine para cuidar do espírito. Estudo sempre, né, pessoal? Está aqui, é uma coisa que, né? Como eu falei no início, né? Às terça-feira também. Quantas pessoas lembram? Pois é, então, bom, né? Estudem. Com o estudo você vai adquirir, vai conhecer a verdade, né? E ela vai libertar você. Você vai adquirir conhecimento para você mesmo. Se eu for contar a minha vida antes do Espiritismo depois, meu Deus. Graças a Deus eu não conheci, porque eu estava totalmente em desalento com o correto. Fuja do mal, né? Da maledicência. Bom, pessoal, mas é isso aí, né? A gente sabe que todas essas regras aqui é bom pra gente, né? Fuja da maledicência, né? Por quê? Porque o lado agitado é quem sofre, né? Então, quando você fala do outro, certo? Você não está sendo caridoso e também você está no mesmo nível que ele. Mas chega o espírito lá na reunião mediúnica, né? Num desejo de vingança que você nem imagina. Por quê? Porque está buscando, né, tentar reverter a situação que fizeram com ele na outra vida. E a gente dizer o seguinte: se você fizer a mesma coisa com ele, e em que é que você está sendo diferente dele? E nada se é igual a ele, do mesmo jeito. Então, ele lhe matou. Ele lhe matou. Você não está vivo conversando com a gente? Você vai matar ele, então você vai diferente nele em quê? Comida, né, pessoal? Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente ela vive para comer. Né? Se pantufa. Eu fui para um churrasco uma vez com um colega meu, porque era rodízio, né? E ele disse que tinha que gastar o tempo do rodízio. Ele sentou 12 horas no restaurante e eu comi um pouquinho e ele ficou. Deu uma, deu duas, ela acompanhando ele e ele desse carro, quando foi de noite foi para o hospital. Né? Por quê? Porque tem que gastar o dinheiro que pagou no churrasco. Né? Mas a comida também dá, mata, né? E a última que é mais importante: use a paciência, certo? E o perdão. Exatamente, todos nós temos sido tolerados pela vontade divina, milhões de vezes. Né? A gente não quer perdoar ninguém, mas a gente quer ser perdoado. Né? E quantas vezes a gente erra também e quer que os outros perdoem a gente? E por que você não quer perdoar o próximo? Né? O problema é dele, não é seu. O problema é dele, não é seu. Então a gente finaliza por aqui, certo? Já está passando tempo, e espero que tenha contribuído aí com alguma coisa para vocês. Muita paz. Se a gente pudesse sintetizar tudo que a gente ouviu aqui hoje, eu diria que cuidemos do nosso pensamento. Tudo que a gente pode fazer para se melhorar passa pela cabeça da gente, né? Então, nossas emoções, nossas angústias.
Deus abençoe, muito obrigado. A gente vai para